que bom que você está aqui. Hoje eu tenho uma aula diferente para você e nessa aula eu vou apresentar uma estratégia para que você consiga melhorar o seu desempenho profissional, para que você consiga resgatar aquele entusiasmo que um dia você já sentiu. Lembra do primeiro dia no seu trabalho? Como foi motivador, como você tinha tantos sonhos e às vezes a gente vai perdendo isso ao longo do caminho? Então, essa aula é para te ensinar isso, é para fazer com que você resgate a sua autoestima profissional, para fazer com que você entenda que é com essa base da sua realização profissional que você vai chegar a muitos dos seus outros sonhos e planos da sua vida pessoal. Eu estou querendo então conversar com você que está carregando esse peso da frustração profissional, que está um pouco perdido, mas que ainda tem esperança, que sabe que tem aonde chegar, que sabe que tem ainda crescimento na sua frente, tem perspectivas de crescer. Não importa se você é jovem demais ou se sente já velho demais, não faz a menor diferença. Esse é um sentimento comum nas pessoas que estão começando a sua vida profissional, que ainda não tiveram o resultado que esperam, mas é comum também para aquelas pessoas que já estão aí na estrada faz tempo, mas não conseguiram se destacar. Estão ali marcando passo na mesma função, com as mesmas responsabilidades há muito tempo. E aí parece que você é invisível, né? Ninguém te ouve, parece que você não tem relevância naquele contexto profissional que você está vivendo. Então, você já deve ter percebido que se você está num momento muito bacana da sua carreira, se você está crescendo profissionalmente, se você tem boas perspectivas, esse papo não é para você nesse momento. Mas talvez seja interessante você entender todo esse contexto e quem sabe até recomendar para alguém, né, encaminhar esse vídeo para alguém que possa estar precisando dessas palavras e dessa oportunidade. Combinado? Bom, você deve ter aí alguma curiosidade, né? Da onde que vem essa estratégia e essa minha proposta para que você fique comigo aqui até o final do vídeo. Por que eu estou aqui falando isso com você? E na verdade é porque eu já vivi essa frustração profissional, já senti esse peso, sei o quanto é difícil, né? O quanto a gente vai se deixando levar e vai achando que isso tudo é normal, porque tem tanta gente à nossa volta também, né, profissionalmente frustrado, que a gente não percebe que existe uma diferença grande entre aquilo que é comum e aquilo que é normal. Infelizmente, a frustração profissional tem sido muito comum na nossa sociedade, mas não é normal não. Frustração profissional não é normal. E eu descobri isso mergulhando no autoconhecimento, entendendo aquilo que eu queria, que eu esperava, como eu podia me comportar e principalmente o que eu podia fazer para transformar aquele sentimento todo e transformar a minha vida. Com essa experiência eu comecei a ajudar algumas pessoas próximas, bem informalmente, e comecei a prestar mais atenção também nessas pessoas que estavam à minha volta. Como eu dou aula na faculdade, tenho muitos alunos do curso de administração, consigo estabelecer um relacionamento bem próximo com eles. Muitos vinham me solicitar uma ajuda, um conselho, e aí eu comecei a entender que eu tinha ali uma metodologia interessante para fazer tudo isso e que estava dando resultado para as pessoas. A partir disso eu formatei um programa de mentoria de uma forma muito minha, um olhar muito particular, né, do que é essa relação entre mentor e mentorado. E aí eu comecei a ter histórias como a da Renata e o do Ronaldo. Você vai dar uma olhadinha, são dois depoimentos bem rapidinhos, mas que traduzem um pouco do que eu consegui fazer com que eles fizessem. Eu conheci a Tatiana Livramento em janeiro de 2018, quando eu resolvi mudar de área, né, mudar de segmento. Eram segmentos completamente diferentes e eu tomei a decisão e contratei o trabalho dela como mentora e ela foi essencial nessa minha mudança.
Sou muito grata, ficamos 4 meses trabalhando firme aí nessa mudança e hoje eu continuo no segmento que eu escolhi e sou muito grata ao trabalho da Tatiana Livramento, sou muito fã. Olá, tudo bem? Eu sou Ronaldo Souza, jornalista e trabalho numa emissora de televisão. Tenho 40 anos e queria falar para você que em determinado ponto da minha vida, não faz muito tempo não, eu me encontrava um pouco desanimado profissionalmente. Tinha esquecido de olhar para os meus próprios valores, para os meus talentos. Foi então que eu tive a oportunidade de passar por um processo de mentoria com a Tatiana Livramento. E posso partilhar com você que foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Porque a Tatiana, com muito profissionalismo, com muita leveza, baseada em estudos, ela me ajudou a enxergar esses valores que eu tinha esquecido, que estavam às vezes adormecidos. Hoje me sinto um profissional muito mais completo, muito mais preparado, porque tive todo esse suporte com ela. Então eu também indico a você a fazer essa experiência com essa profissional tão qualificada que é a Tatiana Livramento. Bom, como você viu, a Renata conseguiu fazer uma transição de carreira e o Ronaldo resgatou uma autoestima que ele já nem lembrava que podia ter. E aí ele abraçou tantos novos desafios depois daquilo. É importante você perceber que não fui eu que fiz isso para eles, né? Eu dei um caminho, uma estrutura para que eles aplicassem na vida deles e eles conquistassem essa transformação. Eu não comecei profissionalmente pensando nesse tipo de atividade profissional, mas lá atrás, quando eu comecei de verdade numa empresa americana que tinha uma estrutura muito bacana e da qual eu participei desde o primeiro dia dela, eu fui aprendendo tanta coisa e quando eu olho para trás e vejo aquela história, eu me vejo ali formando algumas pessoas, orientando algumas pessoas. E tem uma história dentro dessa história que é gigantesca, que foi de uma menina chamada Jaciara. Ela chegou para fazer uma entrevista para estágio. Na verdade, a empresa, eu era gestora administrativa e financeira da empresa, a gente estava começando a crescer e precisando de alguém que viesse trazendo algum auxílio, suporte, né? Que viesse com um olhar para a organização, para as coisas mais burocráticas. E a gente queria mesmo alguém sem vícios, sabe? Que a gente pudesse ensinar, porque a gente tinha ali um time de trabalho tão bacana, a gente era tão unido, que a gente queria alguém que a gente pudesse formar para que fizesse parte daquilo tudo, né? E aí eu assumi o compromisso de acompanhar aquela menina. No processo seletivo ela me surpreendeu porque ela era muito magrinha, pequenininha, os olhos pretos bem vivos, e na hora que eu disse que era ela que tinha sido escolhida, ela olhou para mim e falou assim: Dona Tatiana, posso começar no final da outra semana? Eu falei: mas o que aconteceu, menina? Já tá querendo começar assim? Ela falou: não, é porque na instituição que no caso era a Guarda Mirim, né? Ela ia ser uma guardinha. Ela falou: na guarda a gente só pode estar dentro das empresas com 16 anos completos e eu só faço aniversário no final da semana que vem. Eu vim nesse processo só para aprender como era. Não tinha expectativa de já ser aceita, mas eu gostei tanto daqui que eu queria ficar. Essa postura da Jaciara me mostrou que ali tinha alguém com muito entusiasmo, com muita vontade de vencer, e eu achei que aquela seria uma matéria-prima, né, muito boa para eu pegar ali do zero e levar onde eu pudesse levar. Ao longo de 10 anos a gente trabalhou junto, ela me auxiliou por muito tempo e eu consegui ir mostrando para ela a importância não só das questões técnicas, de aprender o Excel, de aprender como organizar um arquivo, de aprender a falar inglês, mas muito mais do que isso. Eu fui mostrando para ela a importância da comunicação, a importância dela ter iniciativa e
se preocupar em ser inovadora, a também, né, junto disso, de ter uma agilidade no processo de decisão, no dela e no meu, porque eu era gestora dela, então eu precisava que ela viesse com dados, com informações, com metas, com aquilo que me favoreceria tomar uma decisão de uma forma mais rápida, mas com muita segurança. E eu sempre fiz questão de mostrar para ela que atrás disso tudo tinha uma estrutura financeira, que as ideias, os projetos, aquilo que a gente dizia não e sim, tinha um porquê. E eu fazia questão que ela entendesse isso. Por que eu estou te contando a história da Jaciara? Porque quando eu saí dessa empresa, que eu sofri bastante, assim, né? Me senti tendo ficado sem chão, porque eu achava que aquilo não teria fim, era uma paixão muito grande minha por aquela empresa, mas as coisas foram mudando, as pessoas foram mudando, e chegou uma hora que eu já não estava mais, eu não pertencia mais àquele grupo, e eu tive que me reinventar, eu tive que buscar outras opções. Algumas me trouxeram bastante frustração, e eu queria sair daquilo. E aí comecei a olhar para trás e ver aonde eu tinha ido bem, o que eu tinha feito de bacana na minha vida profissional até aquele momento. E aí, junto disso, me convidaram para dar aula na faculdade. Eu, a princípio, nunca tinha pensado em ser professora, né? Mas eu aceitei, estava precisando trabalhar como todo mundo. Eu aceitei aquele desafio e fui, e comecei a lembrar de como eu lidava com a Jaci, como eu explicava as coisas para ela, do sucesso que ela tinha. Depois ela saiu da empresa também, ganhou o mundo, foi morar na Inglaterra, hoje mora na África do Sul. A gente mantém contato até hoje e ela é sempre muito grata a mim mesma. Ela fala com muita clareza, né, o quanto eu a ajudei a crescer profissionalmente. Isso foi me abastecendo e eu, através das aulas na faculdade, acabei me encantando pela área de treinamento, fui trabalhar muito com treinamentos para líderes, né, gestores, e aos pouquinhos fui caindo para essa observação, né, de que havia ali um gap, um vazio entre as funções das pessoas dentro das empresas, um distanciamento entre a chefia e o pessoal da operação, o pessoal da área de apoio. Parecia que não se falavam, né? Parece que não falam a mesma língua. E aí eu comecei a prestar um pouco mais de atenção nesse pessoal que está ali, que está começando, que já está parado há um tempão, que às vezes tem tanto para dizer e as pessoas lá dentro não escutam. E a tendência é culpar a chefia, é reclamar da chefia. Meu chefe não me dá atenção, meu chefe não tem tempo para mim. Quantas vezes eu escuto isso? E eu devolvo sempre com um questionamento. E você faz o que para chamar a atenção do seu chefe? Para se destacar, para ter um olhar, né, atraído para você. Então, o que eu estou trazendo aqui dessa minha história é para que você entenda que o método que eu estou te apresentando aqui, ele não nasceu do dia para a noite. Ele foi sendo construído até quando eu não estava tão consciente dele, mas ele veio me acompanhando. Eu vim formatando isso ao longo de muitos anos e fui testando. E conforme eu ia percebendo que eu conseguia de fato ajudar as pessoas a se sentirem mais realizados, mais plenos nas suas vidas profissionais, e aí consequentemente isso, né, transbordava para a sua vida pessoal, eu falei, puxa, eu queria muito poder falar sobre tudo isso para muito mais gente. Sabe o bichinho da inquietação? Que você já chegou no lugar que você queria, já poderia, né, me acomodar de alguma forma à sala de aula, aos treinamentos presenciais nas empresas, mas aí a gente começa a falar assim, puxa vida, eu queria expandir, eu queria levar, né, essa oportunidade para muitas outras pessoas. E foi pensando nisso que eu, entendendo que eu já tinha um método, que eu batizei de resiliência reversa, eu poderia estruturar um curso online. E esse curso online nasceu com o nome de Alavanque Sua Carreira, e nele eu vou destrinchando,
né, para os meus alunos virtuais como juntar comunicação, inovação, agilidade e consciência da estrutura financeira de uma forma a impactar muito positivamente no seu posicionamento profissional. É muito importante entender que somente com uma comunicação adequada, cuidada, quando a gente realmente presta atenção no outro, quando a gente se coloca de uma forma que as pessoas passam a confiar na gente, é que a gente vai construindo relacionamentos confiáveis. E a partir do nosso comportamento, a partir da nossa forma de se comunicar, a gente constrói ao redor da gente um ambiente seguro. E isso é muito bacana. Tem várias possibilidades da gente trabalhar a comunicação. E uma muito importante é a gente perceber, a gente entender que a gente se comunica para muito além do que a gente fala. A nossa comunicação se dá pela nossa fisionomia, pelos nossos gestos, pelo tom da nossa voz, mas se dá também pelos compromissos que a gente assume, pela nossa postura. A gente vai aprendendo a usar os recursos da comunicação sempre a nosso favor. E aí, como através de uma comunicação adequada você constrói esse ambiente seguro ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor, e principalmente você, cria ali uma condição para inovar mais. Da onde vem a inovação? De um erro, que muitas vezes a gente comete no dia a dia, mas do que a gente aprende com aquele erro. Ninguém inova sem errar antes. Então você precisa aprender como errar e tirar proveito daquele erro, para que aí sim você consiga dar sugestões inovadoras. E essas sugestões inovadoras não precisa ser como construir um foguete para ir para a Lua, não. São inovações do nosso dia a dia. É você se sentir ali com mais preparo para dar uma sugestão, para dar uma ideia. E tá tudo bem se essa ideia for aceita, se não for, se alguém vai complementar e dali vai surgir uma ideia inovadora. Com tudo isso, claro, você precisa de agilidade. Então, fazer ali um apanhado de informações, definir metas, prazos, prioridades, isso se faz necessário, né, nessa nova postura profissional que eu proponho que você adote. Tudo isso com aquela consciência da estrutura financeira. Não exijo, não espero e nem acho que seja necessário você saber exatamente sobre as finanças da empresa. Não é isso, mas é entender que a empresa, a organização onde você trabalha, tem sim objetivos e resultados que são financeiros. Então, todo projeto que vai para frente, todo projeto que não é aceito, tem uma justificativa financeira. É importante entender a linguagem, o que é faturamento, o que é venda, o que é lucro, o que é prejuízo, da onde vêm os seus fornecedores, os fornecedores da empresa para onde você trabalha, a sua matéria-prima, se você estiver numa empresa que produz alguma coisa, ela é mais cara, ela é mais barata, ela varia de acordo com a época do ano. Se você está trabalhando numa prestadora de serviços, da onde vem o custo para esse serviço que está sendo prestado? Cabe uma inovação, cabe propor uma nova tecnologia? É esse olhar que eu proponho. E tudo isso junto é o que permite a esse profissional que começa a se destacar positivamente na empresa a perceber antes dos demais que vem uma crise lá na frente. E a gente não precisa ficar esperando a crise acontecer, a gente não precisa ter um problema gigantesco para depois ressurgir das cinzas. Por isso, eu batizei o método de resiliência reversa. Eu posso ser resiliente antes da coisa acontecer. Eu posso evitar, eu posso minimizar o impacto de uma crise. E aí eu tenho um desgaste, um esforço muito menor para me reerguer e para seguir o meu caminho. Bom, então agora você tem a oportunidade de fazer a sua inscrição no meu curso, entender mais o processo
desse método da resiliência reversa. E fique tranquilo, é um ambiente online, mas totalmente amigável, está hospedado lá na plataforma da Hotmart, então você tem toda a segurança para usar o seu cartão de crédito, para se comunicar comigo, porque é uma plataforma que tem muita interação. Eu tenho certeza que você vai gostar de fazer esse curso. Tem os desafios no final de cada módulo, eu vou pessoalmente respondendo as suas questões, vou adorar ouvir as suas histórias. Então, para de pensar, investe em você, investe no seu crescimento. Pensa que lá na frente tudo isso vai se transformar numa satisfação profissional que vai refletir numa vida como um todo muito mais bacana. A vida que você sonha, a vida que você merece, ela pode estar começando nesse momento, na sua decisão de clicar aqui embaixo e fazer a sua inscrição. Não se esquece, coloca o seu melhor e-mail, porque a confirmação da sua inscrição vai para esse e-mail, tá bom? Te vejo lá na nossa sala de aula.